Boa noite. Boa noite, boa noite. Opa, Fala, Silvio, beleza? tudo bom? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem, me ouve também? Sim, te ouço bem. Eu pus o fone, eu gostei de usar o fone outra vez para poder fazer a live. Fica melhor o áudio. Ah, tranquilo, como ficar melhor pra ti aí. Silvio Golfetti, queria te agradecer, brother, por ter aceitado o convite para a gente trocar uma ideia aqui, falar sobre a tua trajetória enquanto músico, né, enquanto guitarrista, enquanto, digamos assim, o cara que está à frente da Voice Music hoje no Brasil, não só no Brasil, mas ter uma gravadora, né, cara, ter um selo, ter uma gravadora hoje é uma das coisas, digamos assim, de quem acredita muito, né, porque é difícil esse mercado, ainda mais hoje em dia com o streaming, com todo o lance que tem por fora aí, para a gente conversar um pouco, então, te agradecer mais uma vez, cara. Obrigadão por ter aceitado o convite para a gente trocar uma ideia. Obrigado, seu Gilmar. Eu que agradeço o convite e quero dar uma boa noite para todo mundo que está acompanhando essa live, o Rebel Rocks. Isso aí. Silvio, para a gente começar esse nosso bate-papo, eu queria te perguntar o seguinte: como é que foi a tua entrada no mundo da música, assim, não diretamente, ou talvez já diretamente no rock and roll, mas essa tua entrada assim no mundo da música, como é que se deu? Cara, eu comecei quando era criança ainda, sei lá, meus 5, 6 anos. Meu irmão já era um adolescente, meu irmão mais velho, 7 anos mais velho que ele, que eu, o Fábio, né? E em casa, Aham. até comentei em algumas outras lives, né? Ele ouvia já Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath, Jethro Tull, Yes, Emerson Lake Palmer, Beatles, Alice Cooper. E eu lembro assim, eu lembro muito bem assim de, principalmente a música do Alice Cooper. Eu ia, perguntava, pegava, ele mostrava o vinil, aí lá, Schools Out, né? E tinha lá, punha a música no final, tinha aquele sinal da saída da escola, depois tinha Street Fight, que era os caras quebrando garrafa de vidro. Então, pô, aquilo lá para uma criança, assim, ficava ouvindo, né? Era assim, uma coisa que já me chamava a atenção. Mas isso eu tinha meus 5, 6 anos de idade, né? Aí, com o passar do tempo, meu irmão já ele começou a tocar, começou a fazer violão clássico, depois comprou a primeira guitarra. Mas eu sempre, minha onda era outra. Com essa diferença de idade, meu negócio era jogar bola, brincar na rua, né? Eu joguei handball,
fazia um monte de coisa, mas meu foco nunca foi música, até porque eu era muito criança naquela época. Mas com meus 13 para 14 anos, aí a galera da escola começou, quando a gente, eu lembro até hoje, da oitava série, quando eu mudei para o primeiro colegial, que agora é o ensino médio, né? No colegial, você não era obrigado a ir de uniforme. E a galera do fundão, que eram meus amigos, os caras começaram a aparecer na escola com camisa de rock, camisa do AC/DC, camisa do Black Sabbath. Falei, aí, pô, legal. Aí os caras, pô, seu irmão toca, seu irmão. Aí sabiam que meu irmão conhecia, né? Alguns frequentavam a minha casa. Pô, começou a tocar guitarra. Pô, não dá para ir na casa ver seu irmão tocar. Meu irmão já, como eu falei, ele era 7 anos a mais do que eu. Então, assim, tinha uma diferença, uma outra geração, né? E aí eu comecei a levar meus amigos, alguns amigos da escola, pediam para ir lá ver meu irmão tocar. Aí eu chegava lá, tinha aquela plateiazinha, meu irmão não entendia nada, eu falava, o que vocês querem? Não, meu, toca aí qualquer coisa. E, pô, e aí começou a pegar um gosto. Aí os caras falam, pô, mas você não toca nada? Eu não toco, cara. Ó, Ré do Meninópolis, ó. Foi na época a galera do Meninópolis, que era a minha escola, que eu estava fazendo ensino médio lá, que era o colegial. E, cara, ele não tinha me dado ainda aquele chance de tocar. Eu achava que ele não tinha jeito, nunca tinha parado para. O meu irmão era muito, aquele cara muito fechado, cuidadoso, com equipamento, com os LPs dele. Então, acabava que eu jogava meu futebol, ia no Morumbi ver meu time jogar direto. Estava em outra vibe. Mas aí foi passando tempo, aí aquela galerinha da escola começou a montar banda. Ah, montamos uma banda tal. Comecei a andar com essa turma, até que um dia, pô, eu cheguei para um dos meus brothers lá, que, pô, eu lembro até hoje, a gente assistiu um vídeo do Sabá, que era o turnê do Never Say Die, né? Decade of Black Sabbath. E aí, nessa turnê, nesse vídeo, a gente foi na casa de um brother meu, Ming, que era um dos poucos que tinha o videocassete na época. Estou falando de 1982. E aí a gente ficou fascinado em assistir. Eu já tinha assistido alguns vídeos na época, tinha aqui em São Paulo, tinha uma casa, um cinema, que era não era bem um cinema, mas era uma sala de projeção, uma tela, sei lá, de 120 polegadas, não era a tela de cinema, que os caras passavam Iron Maiden, Judas, Sabá, Oz, a gente viu vários vídeos na época. Foi na casa desse meu brother Mig, a gente começou, porra, meu, a gente podia montar uma banda também, né? Montar uma banda é foda, eu não tocava. Ah, eu comecei a pegar, você me emprestar dessa guitarra para eu dar umas arranhadas, né? Ensina alguma coisa. E foi passando o tempo, no final de 83, assim, meio de 83, a gente começou a tocar, assim, timidamente, marcamos uns ensaios com os meus amigos de escola e não saía nada, nada, não saía nada, a gente não conseguia tocar nada. Tentava tocar Smoke on the Water, aquele riffzinho mais básico, nem aquilo. Aí a gente não sabia afinar, né? Então eu afinava uma afinação, o cara que tocava baixo como outro brother meu, outra filha, não saia nada. A gente ficava lá tentando cair. Quando via que não saía nada, cada um ficava no seu mundo. Então, basicamente, foi aí que eu entrei para a música, no meio de 83. E o heavy metal? O heavy metal, comentasse do Black Sabbath, né, do vídeo e tal, do contato com os LPs, mas o heavy metal em si, assim, e a formação da tua primeira banda, e logo depois o Corsos, como é que se deu essa, digamos assim, essa transição da tua entrada na música, né, como tu comentasse agora, para o heavy metal em si? Bom, nessa época, 82, assim, eu já estava ouvindo aquilo que estava rolando naquele momento, né? Aí eu comecei a resgatar aquelas bandas que o meu irmão já ouvia na época. Meu irmão daí começou para uma outra direção, indo para o progressivo, psicodélico. E aí eu comecei a descobrir as bandas Motorhead, Judas, Iron. A gente foi descobrindo no começo dos anos 80, já até com uma defasagem. Por exemplo, o Ozzy, quando eu parei para ouvir o Ozzy, eu lembro um
um vizinho nosso, amigo, a tia dele tinha trazido ele da Europa, Blizzard e Dire of a Madman em vinil. Nossa, eu nem sabia como estava a carreira solo, não tinha notícias. Estava começando os fanzines, o Brigade estava começando na época, né? Estava começando os primeiros fanzines aqui no Brasil. Então a informação era muito difícil ter qualquer tipo de informação. A gente começou a frequentar as lojas aqui, o Woodstock. E pelo Woodstock a gente começou a ter mais acesso. O Valcir era um cara que já estava bem antenado. E ele começou a migrar e focar muito forte no heavy metal, né? Então, aí, aquele conhecimento das bandas que estavam acontecendo naquela época, pô, a gente começou a pirar. Falei, nossa, eu adoro isso. Meu, que música maravilhosa, é isso que eu gosto. E o Corsos foi no final de 83. Meu primo, Castro, me convidou na época. Me ligou num dia, uma quinta-feira de manhã, tipo assim, uma sexta-feira de manhã. Cara, vamos tocar num festival amanhã? Assim, como assim tocar no festival? Mas tocar o quê? Não sei nem tocar, estava começando a arranhar, né? Não, porque tem um pessoal do colégio que a gente está montando uma banda, a gente precisa de um outro cara para ficar quatro. Que tem um cara que vai cantar, tem o batera, tem o eu, e eu pensei em chamar você. Aí a gente foi ensaiar à noite, fui conhecer os caras, que na época conheci o Pompeu, conheci o Maurício, que era o batera que gravou o SP Metal com a gente, e no dia seguinte, a gente foi tocar no festival uma música. A gente ia tocar um cover, não conseguiu tirar. A gente ia tentar tirar Black Sabbath, a música Black Sabbath, não conseguimos tocar ela, não saía nada, estava horrível. Aí a gente já estava jogando a toalha, aí o Zema, que veio tocar com o Corsos depois, ele estava junto, ele era amigo em comum de todos lá, do Pompeu, do Maurício. Falou, meu, por que vocês não fazem uma música própria? Por que vocês não tocam alguma coisa assim? Pegou a guitarra, fez um riffzinho meio com a boca, mostrando. A gente tocou uma música, fizemos uma música de 2 riffs, era um riff e um refrão, um riff e um refrão, música de 1 minuto e meio, ficou a música. E aí foi a primeira música que a gente participou desse festival de colégio aqui de São Paulo. Aí a gente pegou gosto, né? Porque, pô, tinha um monte de amigo, a galera vibrou, pô, que legal. Pô, aí virou, não era o Corsos. Os caras tinham feito na época a inscrição era um encontro musical do Colégio Costa Braga. Isso a gente até falando do Corsos. E os caras se inscreveram como Mão do Destino. O Mão do Destino, que era Head of Doom, que era a música do Sabá. Então, dali, o Mão do Destino, pô, aí pegou um corpo, aí a gente fez mais um outro encontro musical, também como Mão do Destino, e já escrito, e depois que virou Corsos. Corsos a gente pegou esse nome na casa do Zema, desse brother meu, que é onde eles ensaiavam na casa dele, tinha várias coisas escritas na parede e tal, pichado. E aí um dos brothers nossos que tocava, que era o Marcos, meu grande amigo também até hoje, ele tinha escrito no armário da casa do Zema, Corsos. E aí o Pompeu, pô, Corsos é um nome legal para a banda, resolvemos batizar a banda de Corsos. Aí ficou. Ninguém sabia o que era Corsos. Era que nem Mantas, Cronos, Abaddon, Corsos. Sabe o que era Corsos? A gente pegava, não era nada. A gente depois foi descobrir no dicionário, Corsos era Granada e Iugoslávia. Mas a ideia era fazer uma coisa, um nome tipo de um personagem, né? E ficou, né? E o resto é história. Ficou. E o nome era engraçado, que todo mundo errava. Quando a gente ia participar já como Corsos, dos festivais, os caras escreviam Corsos com S em vez de Z, ou às vezes escrevia Corsos com 2 Zs. Mano, toda vez saía errado, os caras não conseguiam. Você fala, como é que chama? Corsos, K-O-R-Z-O-S. Aí quando aparecia o cartaz, sempre estava errado. Cara, e de lá para cá, né, cara, de 84, praticamente pode dizer que a fundação do Corsos se deu em 84, né? Até 2008, cara, foram... Ficou mais séria, né? Ficou um pouco mais séria, vamos dizer assim. Digamos assim, como se fosse a estreia oficial da banda em 84. E, cara, foram 34 anos de banda. Foi isso, né? 34
fãs de banda. Não, Cara, quando... se pegar de 84 a 2024, dá 40 anos. O Chorus desse ano faz 40 anos. Eu fiquei com o Chorus Sim, não, mas eu até digo a tua participação. até A tua 2007. participação foi 2007. A minha Tá. foi de Foi um... 83 até 2007. 2007 que eu me desliguei, nunca desvinculei, mas desliguei essa parte de shows, essa parte de turnês, ajudei o processo do Discipline of Hate, o primeiro álbum com o Antônio na época, né? Então fui até 2007. Foram 84, 94, 2004, 23 anos. E, cara, foram vários trabalhos, né, cara? Muitos deles, assim, a gente pode dizer que são, cara, verdadeiros clássicos do metal nacional. A gente começa ali desde o ao vivo, né, cara? Sou Maníaco, Pay for Your Lies, que eu acho, cara, eu acho sensacional, assim, pra época que ele foi lançado, a produção, a qualidade do álbum, né, cara? E aí depois, na sequência, vieram dois álbuns, assim, que definem ali o que seria mais ou menos o thrash metal, né, cara? Som brasileiro, que é o Mad Illusion, né, e o KZS. E o KZS já tem aquela pegada mais groovada, assim, já tem aquele lance, aquele riff de interno ali é um troço fenomenal, assim, né, cara? O peso que emana, tanto é que eu coloquei na chamada pra live ali e fica aquele... Ah, é sensacional. Cara, como é que foi, Silvio, pra ti, assim, já que tu teve essa trajetória toda enquanto guitarrista, né, da banda. Como é que foi essa carreira do Corsos, cara? Porque dentro de todo esse período aí, né, essa carreira e a tua participação na banda, teve a tua participação também, depois a gente vai conversar um pouquinho como é que foi tocar com o Sepultura, né, quando o Andréas quebrou o braço, substituiu ele, participou também do Sepultura, tocasse no Agent Steel, também até teve uma pergunta aqui para ti perguntando como é que foi tocar com o Agent Steel, como é que foi essa experiência. Queria que tu resumisse assim, um pouquinho do que foi, cara, para ti esse tempo todo tocando com o Corsos, sendo parte da história do heavy metal no Brasil. Cara, primeiramente foi um desafio muito grande, né? A gente pegou numa fase ainda que não havia abertura, por exemplo, com a parte de importações. Então, a parte de equipamentos já era uma coisa muito precária, né? Então, para a gente conseguir tirar, a nossa preocupação maior, qual que era quando a gente começou a tocar? Era tirar o melhor timbre. A gente queria tirar um timbre bom. A gente ouvia, por exemplo, Banded by Blood, Show No Mercy. Não vou falar nem das outras bandas, né? Iron, Judas, Motor, Sabá. Mas aquelas bandas mais thrash metal, que é aquela linha de som que a gente estava mais na veia, pegando aquela onda. A gente estava na mesma onda, que é aquilo que a gente queria tocar. Eu queria tocar tipo Show No Mercy, eu queria tocar tipo Banded by Blood, Kill All. Né? A gente queria essa onda de som. Então, toda vez que a gente ia gravar alguma coisa, quando a gente foi gravar o SP Metal, foi isso, foi um desafio. Foi pegar baixo emprestado, guitarra emprestada, pedal emprestado, amplificador emprestado, para tentar tirar um melhor timbre, levar os vinis na época, mostrar para o técnico de som, cara, tenta tirar algo parecido com isso. Essa é a onda de som que a gente quer tirar. Então, assim, grande desafio, né? A construção do metal, claro, pós-Rock in Rio, aí foi uma virada de chave, né? O Rock in Rio mostrou ao mundo que o Brasil era uma terra lotada de roqueiro, né? Aquele termo metaleiro eu sempre odiei, achei que isso uma merda, né? A Globo rotulou, né? Com metal, eles não falam headbangers, né? Os caras batedores de cabeça, eles colocaram metal metaleiro, roqueiro, rock roqueiro, né? Virou metaleiro, era feio, né? E aí é meio pejorativo também, mas tudo bem. Abriram as portas, né? Para vir Ozzy, Scorpions, AC/DC, Iron no auge, né? Então aí teve o Venom, foi assim, foi que nem os bandeirantes, né? Foram os bandeirantes abrindo terreno, né? Para depois muitas bandas foram vindo na sequência. Mas naquela época que nós começamos, já tinham algumas bandas já desbravando, como Vulcano, Cólera, Ratos, Dorsal, um pouquinho antes Patrulha, né, Made, tinha aquelas bandas que eram mais rock and roll, mas foi assim, a nível de thrash metal, uma banda mais speed mesmo,
Vulcano mais um pouco lado pro Death Black Metal, a gente, Dorsal, aí na sequência Sepultura, Overdose. Então, foi tudo essa primeira leva de bandas brasileiras. Foi um baita desafio, né? Como eu falei, nossa preocupação sempre foi tentar tirar o melhor som. Isso sempre foi um puta desafio, tanto ao vivo como em estúdio, né? Então, assim, você falou com relação aos álbuns, claro, houve uma evolução, né? Uma evolução assim, natural também de a gente fazer aula, investir em equipamento. Eu falei, comprava guitarra com mandeiro, pagava uma puta fortuna, uma guitarra que custava $300 lá fora, você pagava quase o triplo aqui, né? Mas, assim, sempre a preocupação foi de se aprimorar, evoluir, e a gente estava acompanhando na época as bandas evoluindo. Você via o Metallica, do King para o Ride the Light, a evolução de técnica, gravação, Slayer Shawn Mendes com Hell Awaits também. Então, a gente queria também participar. Só que isso aí estava no Brasil, né? Com pouco acesso, mas é uma coisa que sempre a gente procurou melhor, né? Para a gente, primeiro a satisfação era a satisfação pessoal. E se a gente estivesse satisfeito daquilo que a gente estava fazendo, a gente achava que a gente conseguiria passar para o público que estava nos vendo algo legal que eles iam também curtir. E foi aí que foi a coisa crescendo, né? Tem muita história. Como é que Fazer um resumo, eu vou falar resumindo aqui, falou gente, Sepultura. Cara, dá para falar, você falando, pontuando ano a ano o que foi acontecendo com o rock no Brasil, que eu falei, teve o Rock in Rio, depois teve o show do Venom, Dani, amiga da Argentina, estamos com a audiência da Argentina no momento também. Então, assim, foi uma evolução, com muita luta de todo daqueles que, não só os músicos que tocavam, que estavam participando, o pessoal da imprensa, o pessoal que começou, né, a se envolver mais com a coisa, os estudos, o pessoal tentando entender, sabia que pô, os caras viram, caramba, heavy metal, olha o Rock in Rio, os caras viram, ali abriu o olho, né? Aí na sequência tivemos um show do Venom Exciter, aqui foi um baita sucesso, então teve o Quiet Riot, aí começaram a vir as bandas, né? E o Corsos, na sequência, falando, vou fazer um resumo rápido, em 87 a gente gravou o Sonho Maníaco, o primeiro álbum full do Corsos, de estúdio, a gente estava em quarteto na época, ficou muito a desejar a parte de gravação, a gente saiu muito para gravar esse álbum na época, mas como inexperiente, né, que a gente era, pecamos para aquele negócio do produtor, não, pode deixar que isso a gente corrige na mixagem, né? Foi um erro na época. Porque, pô, aquela coisa, a tomada era aquela, na mixagem não dá para fazer milagre, tanto que não deu, né? Alguns timbres que a gente achou que poderia, que acreditamos que ia mudar, não mudou. Mas fomos seguindo, fomos evoluindo. Em 88 fui tocar com o pessoal lá do Gente Steel, que na realidade o Gente Steel havia acabado, e os dois fundadores da banda, que era o vocal e o batera, montaram um novo projeto e eu participei com os caras, fiquei 6 meses com os caras dos Estados Unidos, foi uma bagagem legal, comprei minha BC Rich, trouxe para o Brasil depois, gravei com os caras uma demo, mas a banda estava passando uma fase turbulenta, por problemas pessoais entre eles, né? Pessoais, eu respeitei e não deu para continuar. Mas hoje a gente está até hoje, até voltaram, que é brasileiro, até gravando. Amigo meu foi gravar no Japão com o Gente Steel agora. Então, assim, mas foi uma experiência muito grande. Quando eu voltei, aí o Corsos já estava numa outra formação, foi a época que a gente gravou o Perform Lies. Fizemos uma primeira demo com um som bom, eu lembro até hoje, eu trouxe um Port Studio da Tascam, o meu irmão, lá dos Estados Unidos, e a gente usou esse Port Studio para fazer a gravação da primeira demo do Corsos, porque a gente não havia gravado demo nenhuma antes, que chamava Born to Kill, que era uma demo com 6 músicas, que a gente acabou pondo essas músicas de bônus, tanto no Before Lies, no Corsos ao vivo, quando a gente lançou esse CD também, né? Sim, foram anos, aí começaram as participações do Corsos com bandas internacionais, tocou com Ness Savage, tocou com quem mais? Quem tocou internacionalmente nessa primeira. Aí tocou muita banda brasileira, né? Como Sepultura, com Dorsal, com Overdose, com Mutilator, com
uma série de bandas, The Mist, e foi uma época muito boa, né? Essa época, final dos anos 80, aí foi realmente aí a Sepultura começou a arrebentar lá fora, né? O outro falando, pô, não pode dar um sorriso, tá tudo dando sorriso aqui, Jeff. Os brothers, olha a foto que você colocou lá no perfil, lá, uma cara séria, né? E então, assim, o fato da gente ter acompanhado essa evolução do heavy metal dos anos 80 até os anos 90, aí entrou a MTV, gravamos nosso primeiro clipe, né? Pô, isso daí foi tudo são vitórias. Foi desbravamento dos bandeirantes, né? Foi uma coisa que, com a ajuda de todos que estavam naquela cena, existia um movimento mesmo. Era um movimento da galera do ABC, é um movimento da galera que ia para o Woodstock. Depois começou a galeria do rock depois. A galeria do rock já existia, mas o movimento era na Woodstock. Na frente da Woodstock se reunia todo sábado de manhã uma baita galera assim. Então isso foi uma coisa muito bacana que aconteceu. 91, falando já gravamos Mass Illusion, lançamos Mass Illusion, né? Aí já foi um álbum, uma produção do Roger Moreira. O Roger, não sei se está vendo a live, mas mandei o convite para ele. O Roger produziu o álbum, ajudou muito a gente, é um cara com baita experiência, hits de sucessos, né? Apesar de ser uma outra vibe, o dele era mais rock and roll e irreverente, o nosso era um metalzão trash, né? Mas ele deu várias dicas, várias toques para a gente, pela experiência como músico, como a vivência de shows e de estúdio que ele teve, foi muito bacana. Ele regravou até Inútil, uma versão trash lá, que foi bem legal também. Depois, partindo, eu fui convidado para o Sepultura no final de 91, aí já na época um acidente que o André sofreu com o jet ski, os caras me ligaram, o Silvio Gomes, né, hold deles, me convidou para substituir o André, assim, uma fogueiraça, né? Os caras iam viajar, o cara me ligou no sábado para os caras viajar na segunda-feira, 2 dias depois, para fazer 6 shows com Motorhead, Creator, Morbid Angel. Mas, cara, assim, na época eu falei, meu, termina a base, falei, meu, você aceita, você topa ajudar aí, meu, a gente pensou em você. Falei, claro, mas como eu ia negar, né? Pô, fiquei 2 dias ensaiando com os caras, assim, loucamente, tocando, ouvindo o som para decorar, né, as músicas. Então foi uma coisa incrível que aconteceu na minha vida, né? Um dos grandes mais incríveis foi essa participação com o Sepultura, né? Uma honra ter tocado, substituído o Andrés na época. Foi um período ali que o Sepultura estava, assim, digamos, naquele, não vou dizer auge, né? Porque o Sepultura sempre se manteve acima, mas era uma época que a banda estava, digamos assim, bombando mesmo, né? Que ela estava estourando lá fora. Sem dúvida. Foi a turnê do Arise, né? Essa turnê do Arise era meio pro final, era a última perna da turnê do Arise, né? E os caras estão muito grandes, muito grandes. Tanto que o festival, eles eram o Motorhead headliner e eles eram co-headliner junto com o Creator. E foi sensacional, foi uma experiência única, né? Ter participado e visto aquela. Foi minha primeira viagem para a Europa. A gente já caí de cara numa turnê com Sepultura, num festival como esse, eram 6 datas, né? Um festival itinerante de Natal. Foi sensacional. Silvio, a gente falou do Roger, né, do Traje a Rigor, e eu não lembro agora, vou ser bem sincero, mas tem um álbum do Traje a Rigor, que eu acho que é o O, não me falha a memória, é o O, que tem uma música que é Trash the World. Cara, tem o cacuete do thrash metal ali naquela faixa, né? Não é um thrash clássico assim, mas a gente vê que tem o cacuete. Eu não sei linkar agora se é em razão dele ter produzido o Corvo, se foi na mesma época ali, mas tem a música Trash the World, né, cara? Ali foi uma mudança de formação que o Traje teve na época, e a formação original ficou só o Roger. E os músicos que entraram depois, o Heraldo, Ai, deu um branco agora na galera. Bom, eu vou lembrar do nome da galera toda aí. Eles tinham uma pegada um pouco mais rock and roll, mais pesada,
acho que teve isso também, o Betão, que foi batera do Corsos, era hold do traje. O Roger também produziu a gente, acho que ele quis beber um pouquinho da fonte, né? O Flávio Batera, fiz até uma live com o Flavião esses tempos atrás, que era o batera do traje. Então, e os caras curtiam metal também, né? Acho que ele quis fazer talvez uma homenagem aí, fazendo essa música. E aí, cara, tu voltasse, né? Tu voltasse dessa participação com Sepultura e a banda lança o KZS, né, cara? Que talvez seja aquele trabalho mais, digamos assim, talvez, eu não sei se seria essa palavra, mais internacional, talvez, da banda, assim, tem uma pegada mais internacional e tal. E o riff de Internet, cara, que é, como eu disse antes ali, é aquela paletada fodida, assim. Esse álbum, cara, ele trouxe alguma influência, porque tu participasse lá, né, tu ficasse esse tempo com Sepultura, ele trouxe alguma coisa para a composição, assim, essa tua experiência lá fora? Cara, o que mais influenciou, acho que o Casés foram alguns fatores. Em 92, a gente, em abril de 92, fez a primeira turnê europeia com Corsos. E nessa turnê, que era a turnê do Mesluja, nós fizemos 2 shows na Alemanha com a Agnostic Front, dos Estados Unidos, banda de hardcore. E o Sim. Agnostic Front, nessa época, eles também tinham deixado um pouco aquele punk hardcore cru, e eles estavam mesclando com as guitarras metal. Então o Agnostic tinha uma pegada metal gruvada. Meu, a gente adorou, a gente ficou muito amigo dos caras. E a gente ficou alucinado vendo os shows deles. E quando a gente voltou para começar a compor, o KZS foi meio que natural. A gente trazer um pouco daquilo lá, porque a gente gostou muito. Aí falou, porra, aquelas palhetadas, aquelas bases mais gruvadas, misturar com o thrash tradicional. Né? E também teve a troca de formação na época. Saiu o Betão, aí teve uma época com o Ricardo Confessori, e depois entrou o Fernando Scheffer. O Fernandão também curtia essa pegada também. Depois entrou o Marcelo Nege, que é o Soldado, que também. Então, ali a gente estava uma fase meio pegando um pouco de influência do Biohazard, do próprio Agnostic Front, mas o Agnostic foi a mudança. O Agnóstico foi a grande influência que a gente teve para o KZS ter um pouco e um pouco da influência que o próprio Marcelo Nege e o próprio Fernando também trouxeram. Né? Mas foi algo natural, assim, foi uma coisa que a gente curtiu fazer, né, na parte de composição. Né? Silvio, o Teve o lance Glauber do Mussi, Steve ele Evans, deixa... até esqueci de comentar, foi internacional, teve a produção, né? A produção foi do Sim. Steve Evans, já tinha trabalhado com Maldi, com Skid Row, com algumas bandas grandes dos Estados Unidos, e a gente trouxe ele para fazer a produção do disco. Então isso também ajudou mais ainda, né? Nessa cara internacional do álbum. O Glauber Mussi, ele perguntou aqui, cara, ele é vocalista de uma banda de thrash aqui do Rio Grande do Sul, da One of Them. E ele pergunta aqui que teve aquele período ali, né? O Corsos tocou lá fora, tocou na Europa, tocou com o Agnostic Front, como tu dissesse, com o S.O.D. também, né? A banda do Scott Ian lá. E aí ele perguntou assim, o que faltou, talvez assim, para o Corsos dar aquela impulsionada lá fora, de daqui a pouco ser, não vou dizer o novo Sepultura, mas a próxima banda nacional a estourar lá fora. O que faltou, assim, qual foi o ponto que ficou faltando para o Corsos ser a próxima banda brasileira a pintar lá fora? Acho que a primeira grande oportunidade foi na Europa, quando a gente fez a turnê de 92. A gente acabou voltando, ficamos 2 meses, fizemos muitos contatos, a galera pirou. Assim, a performance do Corsos ao vivo, em 92, aquela época do Mass Illusion, o Corsos sempre foi muito melhor ao vivo do que em estúdio, inclusive. Né? Todo mundo falava, pô, o Corsos ao vivo era poderoso, era uma energia, né? A gente dava tudo, sangue, né? A gente dava tudo, todo o potencial que ele podia dar na performance, né? E ali, quando a gente voltou em 92, a gente deixou vários bons contatos, fizemos uma turnê aqui no Brasil, com shows tudo sold out, shows grandes, mas logo no final do ano, poucos meses depois, o Betão Batera saiu. Isso quebrou as pernas. Né? Ele estava tão encaixadinho, quando a gente perde uma peça que nem a batera, qualquer um que saísse ali
ia ser complicado, né? Mas vocal e batera naquele momento eram os que não podiam sair nunca, né? Eram os mais difíceis de reposição. Você pegar a parte de bateria que é feita no Base Illusion, é uma encrenca, que poucos tocariam naquele nível, né? Então demorou até a gente conseguir encaixar de novo. Então isso a gente perdeu um pouco do timing, porque o timing nosso era voltar já no ano seguinte, para tentar uma gravadora, e tinha algumas pessoas interessadas e tudo mais. Cara, isso aí só foi, o Chorus só foi se restabilizar quase em 95. Levou praticamente 3 anos. Porque aí entrou o Ricardo Confessori, aí o Confessori foi chamado para o Angra, e não era muito a praia do Confessori, pronto, ficamos sem bateria de novo. Então, isso foi num primeiro momento. No segundo momento, que foi a turnê que a gente fez na Americana, que a gente acabou tocando até com o SOD, também aconteceu a mesma coisa. Em 96, a gente tocou no final de 96 com o SOD, fizemos uma turnê americana, fizemos bons contatos, tinha o Casés com baita álbum. O Casés chegou até a sair na Europa, uma gravadora pequena da Alemanha, mas também o Fernando e o Soldado acabaram partindo para outra. Estava, não está muita vibe, vocês estão numa vibe, você, Pompeu e Dick numa, eu, Soldado também, os caras acabaram saindo. Então foi o segundo baque que tive em seguida. Né? Isso daí é uma coisa que ali não adianta, eu tenho que pensar que não é uma empresa, mas também se as cabeças não estão conectadas, né, acaba não fluindo. Eu acho que os grandes baques, o primeiro baque para mim foi o pior. Acho que ali em 92 tinha tudo. 96 já era Estados Unidos, mercado americano, a gente já tinha o pessoal que a gente conquistou na Europa com a turnê, já tinha meio até esquecido, porque a gente não voltou, né? Porque o lance é isso, você vai uma vez, aí depois você volta no ano seguinte, aí você começa a aumentar, você começa a crescer. Faltou isso. Sepultura, quando foi a primeira vez, já foi com uma estrutura, já tinha uma gravadora, já tinha Roadrunner. Então, já fez uma primeira turnê, depois fez uma segunda, e foi crescendo. A gente não teve a primeira. No primeiro, a gente não tinha gravadora. A gente teria que ter ido uma segunda vez para tentar conquistar mostrar mais a cara para outras pessoas e aí sim alguém que acreditasse na banda. Teve essa quebra na formação, e aí acho que foi um motivo crucial para a coisa não ter desenvolvido. Agora eu queria te perguntar, cara, participar do Monsters of Rock, eu acredito assim, que é uma realização, né, cara? Pô, porque a gente. Eu falo assim enquanto fã, né? Que a gente vê aqueles festivais gigantescos, a gente sempre imaginava uma banda brasileira tocando e tal. E aí o reconhecimento de colocar o Corsos no Monsters of Rock, festival realmente de metal no Brasil, né, cara? Como é que foi pra banda participar, olhar ali, estar em cima do palco e olhar aquele cartaz lá no fundo escrito Monsters of Rock? A gente tá aqui. Como é que foi, cara? Cara, ali foi uma realização de um sonho, né? Uma quase consagração. Houve um abaixo-assinado para o Corsos do Dorsal participar desse festival. Uma amiga nossa que trabalhava para a Mercury, que era produtora do festival na época, também ajudou muito. A Denise Cato, ela ajudou muito. A gente conhecia ela já do meio, né? Então houve assim um clamor, assim, um lobby, vamos dizer, para colocarem o Corsos do Dorsal. E haviam tido outras bandas brasileiras participando, como o Viper, como o próprio Angra, né, Raimundos, Dr. Sim participaram. As bandas mais heavy hard, né? Mas no final acabou que chamaram o Dorsal, que eram as pioneiras também, e o próprio Cosmo. Mereceria outras bandas talvez ter participado também. Mas claro, que quando a gente viu que fechou, que a gente ia participar, foi um sonho, ainda com o Slayer de headliner, né? Não podia ser melhor, né? Sensacional, né, cara? Teu último trabalho com o Corsos foi o Ties of Blood. Sim. Tu já sabia que tu ia sair da banda quando começou a gravar? Tu já tinha planejado sair ou não? Como é que foi isso? Cara, não tinha essa ideia. Na realidade, o Ties of Blood a gente gravou em 2004, né? Lançou em 2004. A gente começou a produzir o Ties of Blood já nessa outra. Não posso, assim. Estou aqui numa live. Estão me chamando aqui. Pede para Andy, pelo amor de Deus, né?
Desculpa interromper. A gente começou o Que é isso? processo do Corsos, na realidade do Tais, na entrada do Rodrigo, em 97, depois do Eros, em 98. A gente lançou depois, em 2000, a gente conseguiu a autorização da própria MTV, o áudio do Monsters of Rock, e lançamos Live at Monsters, que era aquele ato de troca de música, de troca de informação novamente. Então a gente lançou, gravamos duas músicas inéditas na época também, a Catimba e a Last Memories. E a gente pegou o áudio e lançou o áudio que a gente tinha, que é aquele áudio que foi para a MTV, foi a Metal na época, né? E, pô, o Gastão ajudou bastante a gente, sempre ajudou muito. A MTV sempre foi um meio que ajudou, abriu muitas portas para nós também, né? Participações no Fúria, tocar clipe, fazer ao vivo, várias entradas ao vivo com eles. Então, nesse período todo, a gente foi compondo as músicas que viriam a ser depois gravadas no estúdio do Pompeu e do Eros, que era o Mr. Som, e finalizados em final de 2003, lançando em 2004. Foi um álbum icônico, participação de Gordo, Andréas, Elcio Aguirre, André Matos, Redson do Cólera, pô, três que já nem estão mais conosco, né? Que enriqueceram demais. Para mim, é meu álbum preferido da banda, é o meu álbum preferido que eu gravei. Adoro o Mesilúgio, adoro todos os álbuns, todos têm uma história, né? Particularmente, nível de timbre, de gravação, de composição, para mim é o meu melhor álbum. Eu só vinha sair depois, 3 anos depois, com circunstâncias da vida, porque não estava conseguindo mais conciliar minha vida profissional, pessoal, banda. A banda precisava muito mais de mim do que eu estava dando para a banda. E foi muito difícil, né? A gente conversar com a galera, conversar com o Pompeu, com o Vic, com o Rodrigo, todo mundo falar, cara, não está rolando. Eu estava numa época que eu ia ensaiar e a cabeça estava em outro lugar. Então, não estava dando para conciliar. Então, eles precisavam de alguém focado e eu não estava conseguindo focar, né? Então, assim, eu nunca me desliguei. São irmãos, amigos até hoje, Rodrigo, Pompeu, Dick, o Eros. Então, eu vi depois com a Voz, que a gente vai falar depois, relançar todo o catálogo, né? Em CD, com bônus, com o maior carinho, com o maior amor. Então, assim, é que nem um filho, né? A gente faz parte, mas não está ali, né? Hoje, a linha de frente são os caras, né? Então, em 2007, eu ainda ajudei na parte de composição, já tinha me desligado oficialmente, né? Mas estava ajudando. Tinha músicas que a gente estava ajudando para escrever no que viria a ser músicas do Discipline of Hate, que saiu com o Antônio em 2009. Chegou a participar de uma faixa, né? Tem uma faixa que tem a tua guitarra ali, né? Sim, tem a Slavery, que é uma música que eu compus praticamente inteira ela, com o Dick ali, a gente praticamente compôs, claro, teve arranjos, com o Pompeu, com o Rodrigo, todo mundo teve arranjo, mas as bases, praticamente são todas minhas. Tem mais umas 3 músicas, se eu não me engano, agora não vou lembrar de cabeça todas. Power Drag, tem algumas que depois no próprio Discipline of Hate que eu lancei em Digipack, que é a versão relançada, tem vários bônus que tem da demo. A gente pegou músicas da demo, que teve a demo do disco Discipline, que tem eu tocando, acho que 3 ou 4 faixas ali. Certo. Cara, como é que foi para ti assistir o primeiro show do Corsos na plateia? Cara, muito novo. Eu cheguei a ver o Corsos, quando eu fraturei meu braço esquerdo, eu tive o show do Corsos que eu estava na plateia, engessado, né? Que não pude tocar. Sim. Foi em 94, inclusive, né? Foi em 94, que só o Soldado tocou. Eu tinha fraturado meu braço, foi em 95, 95. Tinha quebrado o braço e eu fiquei 6 meses sem poder tocar. O Corsos fez alguns shows em quarteto, e alguns em São Paulo, eu estava lá na plateia. Muito, muito esquisito, né? Legal, por outro lado, era legal, assim, por um lado também, né? Era um outro lado, né? Uma outra visão da coisa. Mas assim, sempre teve aquela coisa assim, pô, caramba, queria estar aí, mas não posso.
depois, quando eu Sim, saí em sim, sim. 2007, teve alguns shows é, que a gente participou, outros que eu só fui assistir. É legal, assim, é uma sensação realmente diferente, né? Eu lembrei daquele filme, não sei se chegasse a assistir os cinco garotos, os cinco rapazes de Liverpool, quando os Beatles eram cinco, e um deles sai, né? Por causa lá, e aí os Beatles estão tocando lá no barzinho, e aí ele tá se segurando na mesa, assim, para poder levantar e ir lá pro meio da galera, fica aquela coisa meio esquisita. Cara, é estranho. É uma sensação esquisita, porque você está vendo a sua banda que você criou, todo o amor que você deu para Sim. ela, se dedicou horas, dias, meses e anos sem você, né? Mas era uma coisa que é, fez parte, né? Aconteceu, era uma circunstância, mas vida que seguiu. Como eu falei, a gente sempre se relacionou, sempre teve amizade, e bom carinho e amor por eles, por todos. Legal. Agora falando então, cara, da voz, né, da gravadora em si, até falando em gravadora agora e falando da voz, cara, o Alexandre Nascimento da loja Zeppelin aqui de Porto Alegre deixou um alô aqui antes, e um outro cara que esses dias eu falei com ele e ele disse conversa direto contigo, até quando eu comprei o Guerreiros do Metal, eu comprei da loja dele, é o César da Prisma Discos aqui de Canoas. Ele falou: "Ah, o Silvio é meu Canoas, amigão". É. o Cláudio, que é o pai do César, dono da empresa, fica só me tentando falar, bate, já estou preparando a costela para amanhã. Vem aqui para a chácara, vem aqui. Pô, vontade é que não falta, mas uma hora eu vou. O Alexandre é grande Uhum. amigo, parceiro, mais de 20 anos, desde o começo dos anos 2000, parceria com o César, com o Cláudio, com o Fábio de Canela, com a galera o André da Stones, aí o Getúlio, tem várias pessoas aí do Sul, sempre foi um polo muito forte, né, para música, para rock, pro metal, né? Tem um maior carinho para toda essa galera. Cara, como é hoje, Silvio, pra ti, cara, que é o da gravadora, assim, ter uma gravadora, ter um selo, cara, porque a gente vê muito, assim, eu diria até uma concorrência desleal dos serviços de streaming, porque eu falo por mim e eu acho que por uma boa parte da galera, assim, a gente gosta de ter o material físico quando a gente é fã da banda, né? A gente gosta de pegar o CD ou o vinil, ter ele na mão, ter o encarte, né, cara? A gente não é aquele consumidor de, tipo, playlist de churrasco, coloca lá numa plataforma lá um playlist, fica ouvindo e não quer nem saber. A gente gosta de saber quem produziu, quem participou e tal, quem fez a arte e tal. E o mercado, ele tinha dado uma caída, e isso é uma pergunta que eu te faço agora. Como é que está o mercado hoje? A galera tá consumindo mais, está voltando a comprar o material físico? Cara, assim, são diversos os fatores que a gente pode colocar com relação ao que a gente está vivendo hoje, né? Olha lá, Nandão, do Dry Age, primeiro bandas que não param de surgir, bandas boas, bandas brasileiras que ajudam a sustentar também a cena, que é importante frisar isso. São as bandas brasileiras que estão aí no mercado, Torture Squad, Dry Age, Inventor, Behavior, cara, começar a relacionar as bandas Astafix, grandes bandas brasileiras com nível, né, que não deve nada a bandas internacionais. O que acontece é que estamos no Brasil, somos terceiro mundo, infelizmente, é a realidade, né? Falando de mercado em si, vamos lá. Temos diversos fatores. Primeiro começou nos anos 2000 e pouco, 2007, 2008, antes do Napster, né? Antes dos streamings, pirataria digital. Ah, era o CD pirata que os caras vendiam. Os caras faziam pirata, a mídia pirata. Beleza. Já começou a atrapalhar. Mas não atrapalhava mais quem? A galera do sertanejo, do pagode, do samba, a galera do rock, a galera do metal, do rock, sempre foi muito fiel a querer ter a mídia física. Sempre gostou de. Primeiro, sempre apoiou. E você sabe que comprar, adquirir um produto oficial, você está apoiando aquele artista que você tem respeito e gosta, né? Então já começa daí. Então essa cultura nossa, por exemplo, minha,
Veio desde lá meus 14 anos, quando eu comprei meu primeiro vinil. Eu comecei a fazer a minha coleção, a parte do meu irmão, já tinha uma coleção monstruosa, comecei a fazer a minha coleção. Comecei comprando Beatles, depois comecei comprando Queen, aí comecei a comprar Sabbath, Iron, Van Halen, Judas, Motor, e foi indo. Né? A galera da nossa geração, a geração dos anos que cresceu ouvindo lá na sua adolescência, nos anos 80, depois a galera que cresceu ouvindo nos anos 90, e até um pouco dos anos 2000, uma galera que está mais velha hoje. Então, você pega a geração mais nova, eles não têm essa cultura física. Eles é muito fácil pegar um Spotify, para você, como enciclopédia de consulta, é sensacional. Imagina você estar, sei lá, um cara lá no Uzbequistão, no Afeganistão, ou na Israel, ou lá na Indonésia, qualquer lugar. Como é que os caras iam ter acesso? No Brasil já era difícil, que dirá em alguns lugares mais remotos. Né? Então, a internet trouxe o Spotify, essas plataformas, trouxe esse acesso. Né? Mas, voltando àquele lance do respeito, de adquirir, que a criança falou, isso vai muito dessa geração, dos anos 80, anos 90, e até dos anos 2000, de querer, né, apoiar, ter, colecionar as bandas favoritas. Né? Tem uma coleção gigante de CD, uma coleção gigante de vinil, aí tem muita gente comprando, tem muita gente voltando a comprar vinil. Vinil é um absurdo que eu mesmo, de 2014 para cá, 15, comecei a comprar vinil que não um louco. Vinis que havia me desfeito na época dos anos 80 para trocar para o CD, comecei a comprar vinil também. Eu tenho um ritual em casa de gostar muito de ouvir música física, vinil. No carro, eu ouço CD. No escritório, eu ouço CD. Às vezes eu ponho no YouTube, ponho lá para colocar, às vezes alguma coisa que eu não tenho. Então, eu acho assim, vale muito daquela máxima de você ter a grana, poder se disponibilizar e ter o amor para aquele negócio. E também tem isso, é caro. Você vive no Brasil, que é um país que vive em crise eterna, crise econômica eterna, que tudo é caro. Eu não estou falando do caro que é o CD, que é caro, que o vinil é caro, que também é caro. Pô, tem muito pai de família que precisa pagar escola, aluguel e financiamento, despesas em geral, pais de família, que muitos são daqueles que eram nos anos 80 como eu sou hoje. Então, muitos gostariam talvez de ter muito mais, de poder consumir muito mais mídias físicas. E acabam não conseguindo. Né? Mas o mercado aqueceu, está aquecido. A gente nunca houve tantos relançamentos e lançamentos como agora. Porque assim, as grandes gravadoras praticamente não existem mais. Elas estão aqui, mas no formato digital, como a Sony, Universal Music ainda tem uma coisa. Por exemplo, você vai lá Universal, legal. Universal lançou o novo do Metallica, o 72 Seasons. Você vai tentar comprar, porque a Voz, como gravadora, também é uma distribuidora, né? Então, eu tenho mais de 2.000 títulos hoje entre nacionais e importados, uns 2.500 títulos. Então, eu procuro ter. Os clientes gostam de comprar da gente, porque consigo títulos lançados na Argentina, nos Estados Unidos, na Europa, no Chile. E aí, deixa eu ver uma coisa, a bateria está boa. Eu estava achando que a bateria estava fraca, mas a bateria está boa. Então, assim, aí você vai na Universal Music, você não tem disco novo do Metallica. O novo do Metallica, eles lançaram 2 mensagens, acabou, os caras não relançam. Então, as majors, estão aí, ainda lançaram o Megadeth novo, mas dão muito a desejar. Não tão, hoje a gente tem a Warner, através de uns amigos parceiros do Porto da Música, o Death Metal. Essa galera descobriu, através até do Death Metal, que convenceram os caras da Warner que, a gente pode lançar. Tudo bem que hoje o CD não vende mais 5, 10 mil cópias, mas a gente pode lançar 100 títulos vendendo 1.000 cópias ou 500 cópias, que no final você vai inibir a pirataria física, você vai atender uma demanda que hoje muita gente só teria condições de adquirir esses produtos no mercado internacional. Então, os licenciamentos hoje estão muito em alta.
muito em alta no Brasil. Muito, hoje, inclusive, assim, os lojistas falam, reclamam assim, que a galera não está dando conta de comprar quantidade de lançamentos. E também tem um custo alto. Não são caros, não são baratos. Tem royalties internacionais, dólar lá em cima, então tudo acaba encarecendo. Tá? Mas tá, pode dizer que hoje o mercado, com relação ao lançamento, está muito forte. Isso se reflete, né? Porque eu conversando com o Alexandre da Zeppelin, até com o Cláudio também, a gente até fez uma live uma vez aqui, cara, com 3 lojistas, um de São Paulo, um daqui do Rio Grande do Sul e um do Rio, e a gente falando sobre o preço do CD, né? E a galera reclama, mas, cara, não tem como ser mais barato, né? Porque é uma despesa enorme com o lançamento, com prensagem, com a arte gráfica, né? E é por isso até que as majors elas não investem. Eu estava falando do Metallica, eu lembro que o Ozzy não saiu aqui no Brasil, né? Os 2 últimos álbuns do Ozzy foram lançados fisicamente. O último da AC/DC não saiu. A Sony Exato. não lança mais nada, praticamente. Os Lucas lançou agora. Aí o que acontece? Os caras lançam pirata, Piratex. Os caras pegam, fazem um clone de um CD, igual os caras estão pegando CD russo. O mercado de CD russo já é uma maravilha para quem curte. Porque, assim, os caras têm um catálogo que nem na Europa tem. Você pega CDs na Rússia, que é legal, não é legal, tem o lado ético, o lado moral, o lado criminal até, que não estão pagando os direitos, né? Talvez para as bandas, mas a culpa são das gravadoras, deixa. Se as gravadoras mantivessem catálogo dos álbuns, não ia ter pirataria. Por exemplo, o Judas saiu aqui pirata, o Ozzy novo saiu pirata, o AC/DC saiu pirata. Os caras pegam uma cópia importada, vão nas fabriquetas de fundo digital que ainda tem e fazem um clone. Entendeu? É triste, mas é. Mercado russo, você pega CDs que nem na Europa tem catálogo. Por exemplo, vou dar um exemplo. Force of Habit, os Panteras antes da fase do Anselmo, os 4 primeiros do Anselmo, tem na Rússia, mas não tem na Europa, não tem nos Estados Unidos. Então, assim, eu acho que o mercado, tem mercado? Tem. É um mercado de nicho? É um mercado de colecionador? É. Mas se você tem venda? Tem. Tem demanda? Tem. Isso é adequado. Faça prensagens menores. Põe num valor, tá? Vai ficar mais caro? Claro. Quanto menos você prensa, mais caro fica. É isso. Você produz 1.000, uma coisa, 2.000, 5.000, 10.000, uma coisa. Você prensa 300, 500, seu custo de fabricação está uma loucura, né? Sim. Sabe, comentar esse lance do CD pirata, eu sempre lembro de uma cena, cara, do Hermes e Renato, na época da MTV, quando tinha uma novelinha que eles faziam lá, naquelas piadas dele, e aí tinha uma gravadora que ia lançar o cara era um funkeiro, assim. E aí chamaram ele para lançar, que queriam assinar com ele. E aí ele entrou numa sala e apresentou um por um que estava sentado na mesa, responsável por isso, responsável por aquilo, e num canto da mesa tinha um pirata, um cara vestido de pirata, assim. E aí ele pergunta, mas esse cara? Aí o dono da gravadora responde, não, esse aqui é o pirata, ele é o responsável pelo setor de pirataria. Aí o cara olha e diz assim, como assim setor de pirataria? Mas vocês não são uma gravadora? Aí todos começam a rir, porque tinha um pirata dentro da gravadora. Com certeza você já ouviu muito desvio da própria de vazar música, ou desvio de matriz, de aparecer no mercado negro. Isso aí é uma coisa podre, existe em todos os segmentos e meios, isso vai ter. Mas é o que eu falo. Eu acho que o fato de as gravadoras cada vez menos investirem em mídia física, porque é muito fácil para um executivo de uma gravadora ficar atrás de uma mesa e só cuidando da parte digital. Ele não tem fabricação, ele não tem que pegar as matrizes, ele não tem que acompanhar a fabricação. Ele não tem que pôr no estoque, ele não tem que emitir nota fiscal, ele não tem que vender, ele não tem que cobrar, ele não tem logística. Olha quantos da cadeia, eu já falei. Então, para o cara, se ele ganhar 0,00001 centavo de dólar
para uma execução, ele tem lá milhões de execuções no digital, já fatura muito mais que a mídia física, entendeu? Por outro Sim. lado, se ele também acreditar na mídia física, como a Warner hoje está fazendo, ele vai ter um plus. Aqui, como eu falei, às vezes para o executivo de uma multinacional, esse valor vai ser tão irrisório pelo que ele fatura, ou pelo que uma Sony ou uma fatura, esse cara acha que é muito trabalho para pouco. Né? Bem por aí. Estou aqui tentando responder uma galera aqui, eu estou passando o dedo aqui para ver que tem um monte né? Sim. Antes da gente encerrar, cara, eu queria te perguntar duas coisas. Primeiro, sobre Voice Music, o que a gente tem de novidade para esse, digamos, futuro próximo aí? O que a gente tem de relançamento ou de lançamento que vem aí, lembra assim de cabeça, nesse primeiro momento, assim, com relação a Voice Music? Cara, vamos lá. Eu estou até respondendo uma provocação do meu funcionário. Puta, brincadeira. O cara é flamenguista, vem falar que eu era palmeirense em 84. Pô, Renan, falei pra mentira, meu. Falei, vai falando mentira, você vai perder o Palmeiras ainda hoje ainda. Ai, ai, ai. Vamos lá. Com relação a novidades, cara, muitas novidades. Teve vários lançamentos importantes já no primeiro semestre, como o novo do Troops of Moon. A gente teve esse ano diversas parcerias de distribuição também, como Tri-Age. Vou lembrar de. Eu não trouxe com certeza aqui não, até para falar. Hoje não trouxe. Vim para casa fazer a live, acabei deixando no escritório. A gente vai ter o acústico do Angra saindo agora também, agora nesses próximos meses, vai sair em vinil. E vamos ter ele em CD duplo com DVD, em Digipack, coisa mais linda, um investimento altíssimo, inclusive, que não existe mais fábricas de DVD no Brasil, então a gente tem que mandar fabricar nos Estados Unidos, importar o DVD, né? Então, assim, o Angra vai ser um dos grandes lançamentos do ano. A gente relançou alguns álbuns do Grave Digger, do Ken Hasley, tem uma parceria de distribuição com a Dynamo Records, que a gente colocou no mercado, ele colocou no mercado. Creator, Halloween, Seth Cross, vai ter a discografia do Venom. Eu fiz uma parceria com o Destruction, então foi colocado no mercado vários álbuns do Destruction também, os 8 primeiros álbuns. Banda pra caramba, então assim, esquecer agora, né? Tem muita gente boa, muita coisa boa, né, para lançar. Mas a gente está trabalhando aí, novas licenças, estamos trabalhando parcerias, né, com os selos também. O pessoal da Rapture estava em relançar os 7 primeiros álbuns do Tankard. Tem algumas parcerias antigas com a Rock Brigade Records, com a Classic Metal. Tem vários parceiros aí, porque não adianta. O mercado, quando você também se junta, você cria mais força, você consegue maiores negociações. E o pessoal, a Voice sabe, o pessoal sabe que a Voice sempre foi forte na parte de distribuição. Né? O pessoal também procura a gente tem um know-how e a gente acaba fazendo parcerias com outros selos. Né? O que o Silvio Golfetti ouve em casa, quando ele às vezes chega do trabalho e quer ouvir um som? O que ele tem ouvido ultimamente? Não tenho tempo de ouvir música em casa. Chego em casa, eu volto a trabalhar, vejo minha família, vejo minha filha, minha esposa, meu cachorro, janto, tomo banho e continuo trabalhando. Na hora que acabar a live, eu vou ter no notebook, porque eu tenho um monte de coisa para fazer ainda hoje. Tranca, porque às vezes não deu tempo de concluir para amanhã começar o dia um pouco mais tranquilo. Mas eu ponho para ouvir no escritório, ou numa viagem, no carro. Cara, eu procuro ouvir coisas novas, né? Os últimos álbuns das bandas que eu gosto. Procuro ouvir bandas clássicas, as bandas de coração que eu ouvia lá quando eu comecei na minha adolescência, na minha juventude, e que eu ouço até hoje. Eu ouço tudo, ouço The Rush, a Black Sabbath, Ozzy, Dio, Judas, Iron, Sabbath, Joe Bonamassa, Slayer, Pantera. E eles pegam as bandas novas também, alguns trabalhos novos dessas bandas e outras. A gente acaba descobrindo aqui de cabeça, a gente acaba
vai acabar esquecendo de comentar, né? Mas não tenho muito tempo de ouvir, porque assim, eu ponho no escritório, às vezes ouvindo, só baixinho, aí já tem que ouvir o áudio do WhatsApp, já tem que alguém que liga. Cara, ultimamente tá difícil para parar para ouvir música. E quando você vai no show, né? Você não tem como, né? Você vai ouvir os caras tocarem, né? Eu fui ver o Festival de Blues, teve o Zac Wilde e o John Bonamassa, aí eu parei para escutar os caras, né? Para a gente encerrar, Silvio, saudade dos palcos? Cara, eu matei essas saudades agora recentemente, né? Abriu pro rock em Recife, saudações pra galera do Recife, região, festival o Corsos lá no Abril pro Rock. Também participei do Summer Breeze, nessa homenagem de 40 anos ao Corsos, né? Esse aniversário do Corsos. Uma despedida do Antônio Araújo, né? Fez um set despedido, como foi em Recife também, uma parte com o Antônio, uma parte com a gente, vendo as músicas do Messi Luz, do MSS, isso foi muito bacana. Cara, é assim, o que eu falei, o que me pega, e até hoje é isso. A falta de tempo, a disponibilidade, você se dedicar, você. Amor à música a gente tem, amor à banda a gente tem, amor à guitarra a gente tem, mas não tem tempo. Você perguntar, quanto você tocou de guitarra desde que você tocou com os caras? Você precisa pegar o meu resumo de quanto que eu toquei de guitarra nos últimos 10 anos, cara, eu toquei só nas horas do vamos ver, puta, eu fazer uma live, uma jam com o Vinhares, do Sabá. Eu fui lá tirar a música do Sabá. Fui fazer uma com o André, sei lá, com o Rail, que tem uma música do Slayer e uma música do Judas, com eles. Fazer o Corsos. Fiz uma live com o Corsos e eu lembro o primeiro desafio pesado com o Rodrigo, que me chamou para fazer logo no início da pandemia uma live com o Corsos, que fez um manifesto. Aí eu tive que pegar, tocar o Tais Africanos na íntegra, relembrar as músicas, ficar ensaiando. Então, assim, a gente teve que. Mas, assim, saudade sempre dá, né? A gente adora. É falta de tempo mesmo. Né? Beleza. Silvio Golfetti, queria te agradecer, brother, mais uma vez por tua disponibilidade, achar um tempinho na tua agenda aí para a gente trocar uma ideia, falar do Corsos, falar da tua carreira, falar da Voice Music, desse mercado que está, parece que começando a ferver de novo, né, se agitando novamente. Dizer que as portas do Rebel Rock estão abertas aqui, cara, para ti, para Voice, para sempre que tiver alguma coisa para divulgar, quiser mandar para a gente aqui, a gente põe para divulgar sem problema nenhum. Vou falar antes de encerrar aí. É o seguinte, posso dar uma deixa final aí além de agradecer você já pela participação pelo convite. Bom, só agradecer claro, minha família, minha esposa, minha filha, me apoio, meus irmãos, minha família em geral. Tenho que agradecer, obviamente, o pessoal da Voice, Ricardo Sorezo, que está comigo há mais de 20 anos, me aguentando. Pô, todo mundo que já passou por lá, o Renan, o David, que está hoje com a gente, o Michael, o Rafuca, o Eric, o Samuel, todos que já participaram, me ajudaram de alguma forma na Voice. Queria agradecer muito o Marcelo Missaira, da Mojo, que faz camisetas, também um website, animação. Inclusive, o Marcelo pediu para falar da Black Rock. Black Rock é nossa loja virtual, né? O sufarejo, vamos dizer assim, da Voice, a Black Rock, que fiz em parceria com o Eduardo Lani, da Nervocal. Então, quem quiser conferir nossos produtos lá, tem muita coisa que nem na Voice tem, mas tem na Black Rock, exclusivos, temos livros, camisetas, a Black Rock Store, né, o blackrockstore.com.br, o Instagram é Black Rock Store, se puder acompanhar. Tem muita gente para agradecer, todos os parceiros aí do Sul, a Leila Zep, César e Cláudio da Prisma, o Fábio da Seattle, de Canoa, eu tenho uma pá de brother, um monte de amigos, tem um monte de gente aqui mandando as mensagens aqui, pô, tem que agradecer para todo mundo, Eduardo Jerry, também se eu falo mais alguém, o Nando do Dry Age, uma baita banda do Dry Age, o Ivan Buzik na matéria, uma baita banda, então na rota do nosso amigo Johnny, que é um portal muito legal, devo conhecer, vamos ver só mais alguém aqui, não,
muita gente participando. Quantas pessoas eu peguei ao vivo aí, o áudio da galera aí? O pessoal da 2M, da Argentina, gravadora da Argentina, da Daniela da Imaginário também, que participou. Vamos ver mais alguém aqui. Paulão Batera, Paulão que tocou no rock, Paulão sensacional, amor de pessoa, muita gente, raça, tudo. Nossa, eu tenho que só agradecer a todo mundo que sempre apoiou a gente, sempre deu espaço para você, e todos aqueles que estão nesse meio, estão mantendo a chama viva, e que a gente consiga transmitir para as novas gerações, que é o mais importante, né? Do mesmo jeito que a galera dos anos 60, 70, passou por 80, 90, e a galera do 2000, a geração que vem depois, pega esse amor pela essa cultura física, né? Muito importante. Eu agradeço demais a participação e o convite. Valeu, Silvio. Mais uma vez, brigadão a todo mundo que assistiu. E, galera, prestigiem mídia física. Muito importante para a chama seguir firme e forte por aí. Grande abraço, Silvio. Prestigia o canal aí, o canal aí do nosso amigo Sérgio Mara aí, que é muito importante. Ó, Marcelo do Rio, flamenguista, deve estar sofrendo agora com o Flamengo de Palmeiras. Isso aí. Muito obrigado pelo espaço. Valeu. Grande abraço, cara. Boa noite. Valeu, meu amigo.